Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa da Vida Nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Vamos repetir? Festejar cada dia sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Você vai usar. Esse santo padre aqui pede para vocês se sentarem. Sabe como é que é o nome dele? Ele é graúdo da pastoral, porque segue... Agora vai contar um pouquinho a sua história, né? Diga seu nome para esse povo. Padre Edson, sou da Diocese de Leopoldina, Minas Gerais. Isso. Atualmente estou trabalhando na cidade de Cataguases, também próximo. O quê? Cataguases. Pensei que era Catagazes. Não, é Cataguases, é um nome indígena. E temos lá uma casa também, uma casa de recuperação, que tem 14 anos a casa, chama Projeto Ricardinho. Como é que o senhor entrou nessa também? Eu comecei minha vida entrando na dependência química do trabalho, quando eu fui diretor num colégio na cidade de Visconde do Rio Branco. Eu era padre na cidade e fui diretor do colégio. Naquele momento, a cidade já tinha bastante pessoas usando drogas um pouco diferentes das de hoje. Isso há 30 anos atrás. Olha. E nós começamos, então, no colégio, fazendo um trabalho com os jovens. Naquela época tinha o noviciado dos freis franciscanos na cidade de Visconde do Rio Branco, e os freis me ajudaram. No colégio, nós fizemos a Semana da Juventude. Começamos, então, a preocupar com a droga, e nessa Semana de Juventude a gente começou um trabalho com os jovens que estavam dependentes, vendo os males. Sobretudo, naquela época eu usava muito, era maconha. Conta para mim agora. Faz 30 anos que eu estou nessa luta, mas hoje, além de ser pároco, além dessa casa, o senhor presta um outro serviço importante. Qual que é? Eu estou agora com a Pastoral da Sobriedade, há um tempo, logo que começou. Tem o Carvalho que está ali, quando estava lá. Levanta aí, Carvalho, para o povo te ver. Quando eu estava na paróquia de Além Paraíba, São José, nós somos convidados para representar a nossa diocese. Eu enviei o Carvalho para o Leste 2, lá para fazer um curso, uma preparação. Quando ele voltou, ele veio trazer uma notícia para mim, primeiro encontro que fez, que estava entrando nessa pastoral, representando a província eclesiástica de Juiz de Fora, Leopoldina, Juiz de Fora, São del Rei. Deu uma vontade de dar uma surra nele. Chamei ele, briguei muito, eu brigo muito com o Carvalho, até hoje. Todos os encontros nossos é uma briga. Falei, como é que você vai pegar uma coisa que está começando agora, que você não sabe ainda bem? Ele falou, pá, Deus me chamou, eu não tive jeito. Eu entrei, você vai ver que fria que tu entrou. E eu vou te dar muito couro se esse negócio der errado. Porque muita gente, nós escutamos muita gente aqui na Canção Nova, eu já escutei diversas pessoas dizer, os padres não querem, às vezes, ajudar a pastoral. Agora mesmo alguém me diz, primeiro, gente, para poder entrar na Pastoral da Sobriedade, em qualquer pastoral, tem que ter um carisma voltado para isso. Não, mas agora o senhor respondeu a pergunta. Qual que é o seu cargão hoje? O cargão? Estou participando, então, da FNCTC. O que é isso? Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas. Isso, tá bom. Agora eu vou... Começou assim, viu? Hoje ele é uma peça muito importante na Pastoral da Sobriedade. Agora eu quero oferecer um presente para ele.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então vamos agora dar toda a atenção que ele merece. Vem de longe, é um padre assim que entende o nosso carisma, que dá vida por isso. Padre Edson, lá do Leste 2. São Paulo escreveu um trecho. São Paulo escreveu para os agentes da Pastoral da Sobriedade, para as pessoas que trabalham com as comunidades terapêuticas, para os homens e as mulheres de boa vontade, para aquele povão nosso lá de Minas, da nossa diocese, que trabalha a cada momento nas comunidades, na pastoral, e que, aliás, pediu para mandar um beijão. Manda um beijão para todos aqueles que pediram. E pedindo, sobretudo, que o Espírito Santo de Deus esteja no coração, que diante dos desafios, das dificuldades dessa pastoral, que é muito exigente, a gente não desanime, mas persevere, tenha perseverança. Nós não podemos desanimar. Eu sempre gosto de dizer, a vida é cheia de desafios, nada é fácil. Quando a gente faz opção e abraça, tem tentações, vontade de abandonar, e às vezes quando a gente não vê o sucesso, só vê lambadas nas costas, dá vontade de falar, puxa vida, por que eu vou continuar? Mas Jesus, nosso mestre, nos diz, aquele que perseverar e for até o fim, esse vencerá. E São Paulo escreveu para todos nós. Vocês querem ver o que São Paulo escreveu? Ele dizendo para nós, depois disso tudo que nós já escutamos aqui hoje, meus amigos, aliás, eu vou indicar para vocês um caminho que ultrapassa tudo. Ainda que eu falasse as línguas as dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tiver amor, isso de nada me serviria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz nada de inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias cessarão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Por isso, nosso conhecimento é limitado. Limitado também é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. E virá a glória de Deus, e nós seremos grandes. Por isso eu comecei a dizer, se nós não pudermos sangue a nossa vida na pastoral, ela não vai em frente não. E por isso tem que ter carisma, tem que ter esse amor, tem que ter entrega. E se não for uma entrega realmente, ela soa falsa. Por isso nós temos que entregar. E ele nos falou aí sobre 3 pontos fundamentais, que eu acho que é a graça de Deus. A fé. Nós cristãos, que estamos comprometidos com o reino de Deus, e acreditamos neste reino, nós acreditamos nesse Jesus Cristo, que nos revelou esse amor trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que age. E Deus se fez trino por amor da humanidade. Deus se fez trino por todos nós. Pois é esse Deus, esse reino que nós acreditamos, que nós lutamos. E é por isso que Ele chama a gente. Às vezes nós queremos entender como Deus usou, quais os caminhos, por onde Ele passou e como foi que nós respondemos. E às vezes nós até respondemos, será que eu sou digno de falar desse reino de Deus? Será que eu não sou pequeno demais? Mas nós acreditamos nessa misericórdia, nós acreditamos nesse amor e nessa bondade de Deus, que diante dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações, nos chama para o seu reino. Porque Ele não quer homens perfeitos, mas quer homens e mulheres que buscam a santidade cada dia.
Nós somos limitados. São Paulo diz aqui no trecho, nós temos que reconhecer os nossos limites, sim, mas também reconhecer a nossa grandeza, a beleza que Deus plantou no coração e na vida de cada um de nós. E aí é nessa fé, nessa esperança, nesse Deus, que nós participamos do reino. São Tiago nos diz que se a gente tem fé, nós temos que ter obras. E na pastoral da sobriedade, combate o crime de Deus, não adianta só nós falarmos, se nós não fazemos arregaçar as mangas e ir para a obra. E saber das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas com essa certeza, eu vou dar um pouco de mim. Eu vou doar. Para que o reino de Deus aconteça. Como eu estava dizendo, São Tiago nos diz, a fé nos leva a ter obras. Se nós não temos obra, nossa fé é morta, é vazia. Mostra-me as tuas obras, e eu mostrarei a tua fé. Mostra as tuas obras, mostra o que tu faz, que eu vou ver que até que ponto você está enraizado na realidade, no mundo. Nosso Deus se encarnou, fez homem, fez pessoa humana na pessoa de Jesus Cristo, para nos revelar esse amor e sentir a grandeza que o ser humano tem, e o amor pela humanidade. Deus é apaixonado pela pessoa humana. Por isso, para entrar na pastoral da sobriedade, para o trabalho nas comunidades terapêuticas, nós temos que apaixonar pelas pessoas. E às vezes é difícil, como nós vimos tanta gente aí, a hora que as pessoas batem na nossa porta, mal cheirosas, dependentes, carentes, espedaçados, querendo nos manipular muitas vezes, querendo passar a gente para trás, querendo ser esperto, querendo achar que com a droga, com o consumismo, tantas coisas. E a gente sabendo às vezes de tudo, até onde que ele está querendo chegar? Acolher. Não por causa do pecado, mas porque é o próprio Cristo que está ali. Porque Ele nos diz, onde sofre teu irmão, onde está teu irmão caído, eu estou presente nele. Então a minha fé, o meu compromisso com o reino, me leva a estender as mãos. E às vezes é no cansaço. Aí diz aqui para nós, São Paulo vai dizendo, ele nos dá uma expressão de características de quem ama. Ele diz que quem ama é paciente. Às vezes nós temos que ter paciência. Ele diz, quem ama é prestativo. Quem ama não quer ostentação, não quer aparecer, simplesmente é feliz por amar. O nosso Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, Ele continua nos amando. Porque esse é o verdadeiro amor, que não está exigindo nada em troca, é doação. Por isso, para doar-se para o reino, para a pastoral, nós não podemos estar esperando nada. É doar-se e ser feliz por ser capaz de poder doar. Quando a gente esperar títulos ou promoção, algumas coisas, a gente sai frustrado. Tem muita gente que está frustrado, amargurado, porque às vezes ficava esperando títulos, esperando promoção. Eu gosto muito de um trecho onde Pedro perguntou para o Senhor, Senhor, eu larguei tudo, larguei casa, família, larguei as redes, minhas raízes, para te seguir, e só tenho levado bordoada, o que eu vou ganhar? Ele diz, aqui será mais, depois eu te darei a recompensa. Eu gosto muito que a Ana diz uma vez, marcou, ela diz, eu não descobri a pastoral na alegria, foi no sofrimento, foi na dor. Mas ela continuou. Muitas vezes é assim na vida. Quem ama sofre. E por isso às vezes nós temos medo de amar pessoas, amar Deus, porque tem exigência esse amor. Esse amor exige da gente. Exige compromisso e às vezes faz a gente sofrer. E a gente sofre. Quantas mães, quantas pessoas sofrem. Quando as pessoas chegam lá na comunidade batendo, me pedindo, Padre, pelo amor de Deus, dá um jeito, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, ver meus filhos sofrer. O sofrimento, a dor, a angústia de uma mãe, de um pai, de uma família desesperado, que não tem nada, e que não sabe que caminho tomar, que direção. É aí que a gente vai ver o amor. É por amor que eles estão lutando, buscando. Há poucos dias tem um que veio internar na casa, a família veio dizer, a mãe e o pai foram para a praia deixar o filho. Quando voltou, primeiro vendeu os móveis, eletrodomésticos, tudo da casa. Depois, não satisfeito, arrancou a fiação da casa, chuveiro, janela, arrancou tudo. E o pessoal, os vizinhos vendo aquilo tudo, não sabia como fazer. Quando descobriram o telefone, quando chegou em casa, o pai e a mãe chegou, a casa estava vazia. Estava só um esqueleto. A mãe desmaiou, caiu dura lá. Custou a recuperar.
os prantos. Ela diz: dá um jeito, nos ajuda, Padre. Estende a mão, é a nossa única esperança. Eu disse: não, a esperança é Deus, é Ele. Mas se Ele quiser vir, venha. Às vezes é difícil se recuperar, ajudar, estender a mão, acreditar nesse amor, nessa bondade de Deus, e acreditar que Ele está agindo, que é possível. E quando muita gente diz: não tem jeito não. Por isso eu comecei dizendo, tem que ter esse amor, tem que ter essa entrega, tem que ter esperança. Porque a esperança não decepciona a gente também. E Deus é a esperança. E a gente coloca a nossa esperança, nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos da pastoral, cada dia nessas pessoas. A pastoral tem pontos importantes. A intervenção, a ressocialização, a internação quando é preciso, a ação política, os nossos grupos de autoajuda. Tem momentos que nós temos que entregar, recomeçar e cada vez recomeçar. Nessa paciência histórica que Deus tem conosco. Nesse tempo de Deus, o Kairos de Deus, tempo de Deus. Saber que às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso e o tempo das pessoas também é diferente. E às vezes baixarem lá num nível bem inferior para caminhar. Eu digo, quando a gente quer conversar com a criança, e São Paulo nesse trecho nos fala, quando era criança, eu falava como criança, andava como criança, tem momentos que para a gente alcançar as pessoas, a gente tem que abaixar assim. Quando eu vou conversar com as crianças, eu gosto de abaixar, olhar olhos nos olhos, para poder a criança sentir que eu estou vendo e nós estamos lado a lado, falar de igual a igual. Porque quando eu falo alto com a criança, eu olho de cima, às vezes eu tenho que baixar assim. Não, eu prefiro abaixar, abraçar as crianças que estão chegando e as pessoas. Pois para muita gente adulta, às vezes nós temos que abaixar também. E às vezes a gente acha difícil abaixar para uma pessoa adulta que já teve uma caminhada, um processo, que a gente queria olhar olhos nos olhos na mesma altura. Mas a gente tem que abaixar. E depois ele levantando devagarzinho, até as pessoas alcançarem a estatura que a gente pode falar de igual para igual. Tem momentos que a gente tem que saber o que nós vamos dar para as pessoas. Ali São Paulo fala, quando a gente é criança, toma uma madeira, depois fica grande, come um bife. Pois se nós trabalhamos na pastoral, tem que ter essa paciência de começar amamentando como uma mãe carinhosamente. Depois dar coisas mais sólidas. E tem que exigir, temos que saber o caminho que nós estamos chegando. Saber que a gente vai começar com uma madeira, mas vai ter de comer carne, mastigar. Tem um momento que vai ter osso, vai ter dificuldade. Mas quando está começando, temos que ter uma paciência histórica. Temos que ter resistência. E aonde que a gente vai buscar isso? Buscar em Deus. E por isso eu não acredito em recuperação, não acredito em transformação, se Deus não estiver presente e não buscar força em Deus. Por isso a nossa pastoral, eu não acredito se não for de oração, de entrega, não acredito mesmo. E não acredito em comunidade terapêutica, comunidade onde não tem a presença de Deus, não importa a denominação religiosa, mas que tem Deus. Tem esse Deus trino que é amor. E para nós, católicos, cristãos, esse Deus de amor, que se fez trino por amor e que nos convida muitas vezes também a ser trino na presença, na ação, nessa entrega, para que esse reino, esse projeto de Deus possa acontecer. E aí, nós temos que estar fortalecidos nele e com Ele. Por isso a nossa pastoral, a pastoral da nossa igreja, com esses 12 passos, que vai voltar, e acho bonito todos os passos, mas sobretudo festejar a vida de cada pessoa, festejar esse Deus que doou para que nós tenhamos vida e tenhamos em plenitude, em abundância. Festejar, celebrar a vida, celebrar os nossos trabalhos, celebrar as nossas vitórias e às vezes também as derrotas que nos ajudam. Nós às vezes temos medo das derrotas, temos medo e a gente de vez em quando tropeça, cai, de vez em quando nós saímos abatidos. Mas quem tem força e tem Deus, ergue a cabeça. Como diz o poeta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é uma atitude cristã. Saber que a gente pode cair, humanamente nós vamos cair, podemos cair muitas vezes. Mas o importante é levantar, não ficar caído, não ficar lamentando. Se nós acreditamos neste Deus providente, se nós acreditamos nesse Deus que é amor, se acreditamos que Deus está de mãos estendidas, um Deus que é Criador, que é Pai, um Deus que nos ama profundamente. Deus não quer ver homem e mulher nenhuma caído.
Deus criou para a gente caminhar ereto, firmes, sabendo em que direção nós vamos. Agora nós vamos encontrar homens e mulheres caídos ao longo da nossa história, da nossa caminhada, que entrecruza os nossos caminhos, que passa por nós. E aí, é hora da coragem. É hora da gente arregaçar as mangas e ser como Cristo. Nós usamos o nome de cristão. E Cristo, que atitude ele teria diante dessas pessoas? Podemos ver na Sagrada Escritura. Um Cristo que não fez preconceito de pessoas. Um Cristo que gritou para Zaqueu: desce daí, hoje eu vou estar contigo na tua casa. Um Cristo que conversa com a mulher samaritana em volta do poço. Dá água, água da vida. Um Cristo que convida as pessoas leprosas, onde todo mundo tinha rejeição. Ele é capaz de tocar, falar, caminhar. Pois nós também não podemos rejeitar o ser humano. Na pior situação que ele está, temos que estender a mão, temos que ter essa paciência, ter essa coragem, ter esse amor de Cristo, e mostrar, chamar e dizer: vem, vem conosco. Nós acreditamos. Por isso nosso testemunho de amor, ele é fundamental. Quem nunca caiu, quem nunca esteve baixo, quem nunca esteve em sofrimento, não é capaz de compreender o sofrimento e a dor do outro. Cada experiência de dor, de sofrimento, de alegria é ímpar na vida de cada um. Mas eu sou capaz, apesar do meu relacionamento, da minha experiência, experienciando a experiência que o outro teve, para compreender a dor e o sofrimento do outro. E aí, na dependência, nesse programa de vida nova que nós apresentamos, realmente nós vamos poder compreender a partir das nossas situações. Por isso, só quem caiu, só quem acredita que é possível cair, mas que é possível levantar também, é capaz de poder estender as mãos para os outros. E tem momento que a gente tem que estender a mão. Está lá o nosso coordenador, o Mauro, que já deu o testemunho. Assustei o dia que ele chegou na comunidade com o pai. Chegando lá e pedindo: padre, estende a mão, vem cá. Eu disse: gente, eu nunca poderia imaginar que ele estaria nessa situação. Acreditei, acreditamos, estendemos as mãos, levantou, caminhou, e hoje podemos dizer: é um vitorioso e está aí. E quantas pessoas, às vezes na comunidade, as pessoas dizem: ah, padre, isso aí não tem jeito não, vamos dispensar, não vai continuar, não tem resultado, já caiu 2, 3 vezes, não tem condição, está recaindo, vai ficar toda a vida. Diz: vamos dar mais um tempo. É aquilo que Jesus diz da figueira: vamos cuidar, vamos pôr adubo, vamos tentar outro método, vamos tentar uma outra maneira, vamos estender as mãos. Às vezes nós não temos essa paciência de esperar o tempo do outro. E às vezes é difícil a gente recomeçar um caminho todinho das pessoas que caíram, os que não conseguiram a reinserção. Tem que começar todo um caminho. A gente diz: puxa vida, já está quantas vezes? E vai aceitar outra vez na comunidade, vai começar todo o processo outra vez. Quando a gente ama, a gente começa o processo infinitamente. Quantas mães, quantas mulheres recomeçam o processo. E nós temos que estar preparados para recomeçar. Então, quando nós vamos entrar nesse processo, nessa pastoral, não vamos desanimar não. Ah, o grupo está caindo, está diminuindo, não está pouca gente. Perseverança. Se a gente não persevera, a gente não vê frutos. Eu comecei dizendo, tem muita gente que diz: ah, o padre não quer aceitar a pastoral. Ah, pergunta que eu dei o exemplo lá do Carvalho, gente. Quando ele chegou, fiz corpo duro. Falei: ele vai ver comigo, ele vai começar com dureza. Porque tem muita gente que chega no entusiasmo quando vê uma pastoral, vê uma coisa, fala assim: vamos começar, aí tá. Ah, gente, já passei tanto aperto disso, de começar a pastoral, de ter no momento de ter 3 grupos. Um grupo numa sala, um grupo noutra igreja. Padre, o coordenador, o responsável pela pastoral, sumiu, vazou. E o que nós vamos fazer? Eu coçar a cabeça e fazer: onde que eu vou? Vou para a igreja de Santa Rita? Vou ficar com esse pastoral aqui no São José? Ou vou para São Geraldo? Como é que eu faço? E eu sozinho, de vez em quando chama o pessoal: vão rezar. Às vezes eu nem sabia bem o carisma, as coisas da pastoral, como fazer. Às vezes os padres têm medo de começar. Porque tem muita gente que começa como aquele fogo, aquela coisa, mas é um fogo de palha. Ele passa. Depois o padre fica com a manga e o pepino. Aí chupa essa manga, como diz o povo: chupa essa manga agora. Agora você... Aí, outro como diz: pariu Mateus, embala Mateus agora. E que aperto que a gente fica. Às vezes você nem está conhecendo a pastoral direito, nem tem uma certa experiência, e começa lá, e o pessoal que está um pouquinho cutuca e diz assim: padre, está falando besteira, não domina a pastoral, não é isso. Ah, é muita coisa. Aí tem o que Dom Dinereu falou: a perseverança.
Aí vamos continuar, vamos firme, vamos devagar. Eu acho que as coisas, o reino de Deus, é como essa pequena semente que o nosso Mestre Jesus diz, que a gente planta, espera. Tem semente que nasce logo, tem semente que ela tem que ficar muito tempo lá no solo, ela precisa de adubo, precisa de água, precisa de tanta coisa para poder ver, tornar uma árvore. A semente da mostarda que Jesus nos falou, ela é pequenininha. Gente, quando eu vejo essa multidão que está aqui, eu saio daqui feliz, puxa vida, quanta gente está aqui acreditando nessa pastoral, acreditando nesse trabalho da nossa igreja, que beleza! E graças a Deus, que nós não somos muito não, estamos muito sim, mas não somos todos, porque não é todo mundo, tem cada um. Quantas pastorais, quantas coisas eu já vi aqui ontem, o pessoal cantando, os meninos aqui, a igreja presente, apoiando, tantas pastorais, tantos movimentos. Não é para dividir, é para somar. O reino de Deus é assim, cada um com seus dons, com o carisma, aquilo que ele tem, entregar de corpo e alma. Por isso, vamos louvar a Deus pela nossa pastoral da sobriedade, vamos louvar a Deus pelas nossas comunidades, vamos louvar a Deus pelas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, porque tem muita gente, cada um trabalhando numa área e numa coisa, pois é assim que o reino de Deus acontece. Às vezes eles diziam lá na minha paróquia, que às vezes as paróquias têm muita panelinha. Eu digo, a paróquia boa é a que tem panelinha, frigideira, caldeirão, chaleira, e tem que ter tudo isso. Sabe por quê? Para a gente fazer um banquete, precisa de panelinha, panelão, panela de pressão, frigideira, tudo. Você já pensou se uma mulher quisesse cozinhar feijão numa frigideira? Que desastre. Para cozinhar feijão na panela de pressão, tem gente que é igual panela de pressão, está o tempo inteiro em cima do pato dos outros, e se dá um pouquinho, explode, apita, que é tudo depressa, rápido para sair. Tem gente que é assim. Tem gente que é igual frigideira para fritar ovo. Já pensou fritar ovo ou fazer bife numa panela de pressão? Não dá certo. Então, paróquias, comunidade, onde que a gente está, nós temos que ter panela, panelão, panelinha, frigideira, caçarola e tudo para o banquete sair. E o banquete é o reino de Deus. Deus abençoe e faça acontecer o reino, o projeto desse nosso Deus. Agora, ele esqueceu de uma coisa importante. Se tiver panela, que mais? Frigideira, chaleira, caçarola, que mais? Cafeteira. Mas não tiver fogo? Só não pode ser fogo de palha, porque ele apaga logo e a panela nem dá para fazer. Então, o fogo, quem que é o fogo? Eu vim trazer fogo ao mundo. Que quero eu, senão que ele se acenda, né? Então, tudo isso, quando a gente tem esse fogo, esse amor, esse ardor, as coisas começam a arder, como está ardendo no seu coração. Eu percebo que você tem um ardor, né? As palavras saem assim borbulhando, porque saem de um coração quente de amor. E o Senhor falou de 3 virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. São coisas que nos ligam diretamente com Deus. Se nós estivermos desligados, sabe o que um bujão falou para outro bujão? 2 bujão? Sabe o que um bujão falou para outro bujão? Vão vazar daqui. E vão vazar que tem gente querendo falar. Por gentileza. Esse moço aqui, olha, é um dom de Deus. Eu conheci lá no século XXI, fazendo uma palestra nos nossos programas. Toda sexta-feira temos programa às 22 horas. E ele foi convidado. Falei, esse moço vai pagar caro, porque eu vou convidar tantas vezes, né? Ele vai falar de uma dependência que normalmente assim o pessoal aceita, mas que é do tabagismo. E ele estudou, fez publicações sobre isso. Se você começou a fumar a provar que era homem, prove agora que é homem, deixando de fumar. O pulmão é dos órgãos que nós temos fundamental. Você sem oxigênio não vive mais do que 2 minutos.
Então, o tabagismo provoca consequências terríveis. E nós cristãos, muitas vezes, mesmo fazendo parte da pastoral da sobriedade, não entendemos a gravidade do que está acontecendo, que envenena o seu próprio pulmão. Então, que Deus abençoe você e nos motive para fazer também essa luta. Muito obrigado, Dom Irineu. Um bom dia a todos. Bom dia aos irmãos radiovintes que nos acompanham no sistema Canção Nova. Eu quero começar dando alguns números impressionantes sobre o tabaco. E eu quero agradecer também o diácono Paulo e a Dalva, né, também por esse espaço que é aberto. Quem aqui dos presentes fuma? Levanta a mão. Olha aí, temos um número pequeno. No Brasil somos, vamos dizer assim, no Brasil hoje são 32 milhões de fumantes. Depois desses 32 milhões de fumantes, 30 mil querem parar de fumar e não conseguem. 30 mil querem parar de fumar e não conseguem. Outro dado interessante, o impacto que o cigarro causa. Eu vi que tem pessoas de Campo Grande aqui, não tem? Tem aí a delegação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul se faz presente também, né? O cigarro, ele causa danos ambientais terríveis. Recentemente, no Mato Grosso do Sul, aqui no estado de São Paulo, em Minas e Goiás, Mato Grosso, 4 pessoas. Goiás, 3 pessoas. E São Paulo, 7 pessoas morreram. Sabe por quê? Porque uma bituca de cigarro foi jogada e deu incêndio e causou mortes para todas as pessoas. Outro dado interessante. Depois eu falo para vocês por que é que eu entrei e como teólogo, por que é que eu quis apresentar para a teologia cristã, também abraçar essa causa. 200 mil mortes por causa do tabaco no mundo. Perdão, 5 milhões de mortes no mundo, 200 mil no Brasil. 200 mil. É uma Indaiatuba, é uma Itatiba. 200 mil mortes diretas por causa do tabaco. Quem aqui já viu mamãe grávida fumando? Quem aqui já viu? Olha, todos nós já vimos. Pesquisas da Unicamp demonstraram que a mamãe que fuma grávida, ou aquela que a criança está no colo e ela fuma 3 cigarros próximos dessa criança, no dia seguinte você vai faz a coleta do sangue da criança e você é o equivalente que essa criança teria fumado 12 cigarros. A nicotina absorvida no corpo provoca um dano terrível. E ela fica, ela abarca, ela perpassa pelo nosso corpo. O Dom Irineu se espantou muito com essa informação que eu dei. O cigarro, a fumacinha do cigarro que está queimando por aí. Quem aqui já viu alguém que acende o cigarro e fica andando para lá e para cá com o cigarro? Quem já viu? Olha, a maioria. E a pessoa parece que dá 1 ou 2 tragadas, não é isso? Olha, qualquer um de nós que nunca tenha fumado, se nós fumarmos um cigarro de maconha, um cigarro de cocaína, qualquer um de nós só vamos ficar dependentes se a gente fumar aí 20 ou 30 cigarros. Ao passo que do cigarro normal, basta qualquer um de nós fumarmos 2 e vamos ficar nicotino dependentes. Significa que a gente vai ficar dependente da nicotina. Uma criança até brincou comigo. Ah, tio, mesmo o cigarro do Paraguai? Eu falei, pior ainda. Pior se for o cigarro do Paraguai. Outro dado absurdo. Aquela fumacinha que sai do cigarro, pesquisas demonstram uma coisa tremenda. Em 10 minutos que alguém acendeu o cigarro, o poluente, por causa das ondas do ar,
atinge praticamente 300 a 500 quilômetros de contágio. Então, o ar está poluído. O ar fica poluído, isso é chamada PTA, que é poluição tabágico ambiental. E eu lanço um desafio para as comunidades terapêuticas, que muitas vezes toleram. Ah, não, ele é viciado em droga pior, mas deixa ele fumar. O fumo não tem problema. Está matando ele e está matando os outros ao redor. Comunidades terapêuticas, sejam radicais, não permitam o cigarro. É a radicalidade, tá? É na radicalidade que a gente deve, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque o morno, o que vai acontecer com o morno? Ele vai ser vomitado. Agora, na palestra, na fala do padre Kruger, ele me estimulou bastante. Eu queria convidar, até pela brevidade que nós temos no nosso tempo, eu queria convidar vocês todos a se decidirem pela causa do tabaco. Na minha dissertação de teologia, eu abordei o tema a contribuição da espiritualidade para ajudar as pessoas a parar de fumar. E a espiritualidade, ela colabora demais. E ela pode ser desdobrada em visitação, em oração pela pessoa, pelo fumante, em criarmos os grupos, assim como tem NA, AA, criarmos os grupos de FA, que são fumantes anônimos, né? Mas podemos desdobrar em práticas maravilhosas da vivência da espiritualidade. Veja, nos primeiros versos bíblicos, como é que o autor bíblico começa a expressão? Ele não diz, no princípio, era o que pairava sobre as águas? O que pairava sobre as águas? O Espírito do Senhor. E nada define melhor para nós, que estamos no lado de cá, o que é o Espírito, do que o sopro. Quem aqui já presenciou alguém morrendo? A gente não ouve a tradição dos nossos pais e avós falarem, ele entregou a alma a Deus, ele entregou o sopro a Deus, ele entregou o Espírito a Deus. Então é este sopro, é esse ar puro que nós desejamos. É esse ar maravilhoso, limpo dos males do tabaco, que a gente deseja e pede para que cada um dos presentes e todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de TV, que unam nesta luta. Cigarro, não. Eu tive uma oportunidade que eu acredito que foi Deus que me colocou e ali eu me convenci. Vocês conhecem a lei do Estado de São Paulo para proibir o tabaco nos lugares públicos, não conhece? Eu trabalhei na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo e eu pude ser um dos articuladores dessa lei. E eu trabalhei com tabagistas. Trabalhei com tabagistas. E a minha maior alegria quando eu vejo esse selo com a marca do Estado de São Paulo e o não fumo, eu digo, eu colaborei com isso. E dias atrás, no meu trabalho como gestor de RH numa empresa, lá em Elias Fausto, que por sinal é a terra de nascimento do Monsenhor Jonas, trabalho lá, visitando um prefeito, ele falou assim, então você que é um dos culpados, porque eu sou fumante, eu fumava no meu gabinete. Aí eu falava, prefeito, infelizmente até o senhor tem que se enquadrar. E a moça da vigilância sanitária, ela enquadrou ele, ela deu uma multa para o prefeito, por fumar no gabinete. Então nós temos crescendo, está crescendo maravilhosamente. É um dado maravilhoso você poder lutar por isso e se decidir. E eu gostei, Padre Kruger, que o senhor disse na sua pregação, né? A hora, precisamos decidir. E eu queria convidar vocês, se o pessoal da música puder me ajudar, eu gostaria de convidar vocês a se levantarem. A hora de decidir é agora. Vamos ver vocês. A hora de decidir é agora.
O lugar de decidir é aqui. Vamos ver. O lugar de decidir é aqui. Aí assim. O jeito de ser feliz é fazer alguém feliz. Vamos ver. O jeito de ser feliz é fazer alguém feliz. Mãos lá em cima. Nós queremos ser felizes, Senhor. Vamos ver. Nós queremos ser felizes, Senhor. Agora, a hora de decidir é agora. O lugar de ser feliz é aqui. O jeito de ser feliz. O jeito de ser feliz é fazer alguém feliz. Nós queremos ser felizes, Senhor. Vamos ver. Nós queremos ser felizes, Senhor. O Padre Kugler me inspirou isso. E eu creio que o Espírito de Deus tem animado a nossa trajetória. Olha a curiosidade que está aqui na minha dissertação. E eu não tenho de memória. Eu vou pedir desculpa porque eu quero ler. Em 1564, vejam bem isso. Lá nos primórdios, nós temos aqui um mal. A nicotina do tabaco, ela recebe esse nome porque o nome da pessoa que levou para a Europa a nicotina, ele se chamava Jean Nicot. E aí vem o nome nicotina. Só que a nicotina do tabaco, ela é a substância que na planta causa dependência, tá? E veja que curioso, o tabaco ele chegou na Itália em 1561. Ele foi levado pelo cardeal Próspero de Santa Croce. Como o Jean Nicot era amigo dele, ele coletou algumas sementes do tabaco e a erva do tabaco foi cultivada, adivinha, nos portões do Vaticano, né? Aí teve uma coisa muito boa. O Papa da época, o Papa Urbano VIII, ele viu que as igrejas começaram a ficar enfumaçadas. Os padres fumavam, as freiras fumavam escondido, né? O povo de tudo quanto é jeito fumava e ficou uma coisa doida. Tava todo mundo vivendo com um problema da queima do cigarro. E o Papa Urbano VIII, vejam isso, em 1561, publicou uma bula condenando o pecado, condenando o uso do tabaco e dizendo que o tabaco é um grave pecado, né? E nós estamos em nível internacional com várias ONGs brasileiras, inclusive a principal dela é a Aliança de Controle do Tabaco. Aqui no estado de São Paulo, a luta no setor público e no setor privado é maravilhosa. Outros estados têm experiências muito boas. O Rio Grande do Sul, o Paraná está tentando fazer legislação. O Rio de Janeiro já conseguiu. Então, se um Papa, em 1561, declarou... olha, quanto tempo faz isso? 500 e poucos anos, quase, né? Se ele já declarou que o uso do tabaco é um grave pecado, ele tinha motivos para isso, não tinham? Com certeza. E dentro da nossa trajetória do tabaco, é importante, irmãos e irmãs, eu repito isso 5, 6, 200 mil vezes. Nós todos fomos acostumados a tolerar o tabaco. Sabe por quê? Quem aqui dos presentes tem mais de 45 anos? Tem aqui? Olha aí. Vocês são da geração, né, que estava no auge. Para a mulher, né, para a mulher ser independente, mostrar independência, o que ela fazia? Tinha que... Então o fumo era um grande companheiro, era um grande aliado na luta feminista, né, para que a mulher ela pudesse se libertar, se liberar. Vocês lembram desse gesto aqui? Era glamuroso, não era? Glamuroso, então faz aquele gesto bonito, então pega aqui, o cigarrinho,
Até o Padre Haroldo tem uma brincadeira sobre isso, né? Ele diz, eu estou aqui praticando o meu terrível ato de ignorância, né? Ele fala brincando sobre isso. Então o Padre Haroldo sábio também na sua luta antitabagista. E uma outra coisa interessante, levanta a mão novamente os fumantes, e quem acompanha aí a gente em casa, prestem atenção por que o cigarro vicia, por que ele tem esse potencial grande. Quando o fumante dá a primeira tragada, leva mais ou menos 19 segundos para ter o primeiro impacto no cérebro. Então em 19 segundos. E quem olha um fumante, vocês já viram o fumante dando uma tragada? Parece que ele está olhando assim no horizonte. Vocês já viram esse ato? Parece que ele fica assim, ele não olha para nada, ele olha longe, olha no horizonte. Então ele desenvolve 3 percepções. O cérebro faz um comando equivocado, né? E a pessoa desenvolve 3 percepções. Uma é de sensação elevada, parece que ele está ali, ele está ligadaço. Por isso que nas baladas, eu falo com muitos jovens, né, de grupos de jovens tal, que eram frequentadores de baladas, dizem, nossa, agora não tem mais graça. Porque o que dava uma sensação legal tal, era aquela fumaçada nos bares, né, nos boates, enfim. E aí o cigarro dá essa primeira sensação, a sensação de concentração. A segunda sensação é de chamada bordas de prazer. O corpo inteiro, e o fumante que me ouve, ele vai poder constatar isso, parece que o corpo inteiro fica com uma comichão gostosa, assim, sabe? Como se alguém estivesse passando peninha nele, assim, o corpo inteiro, sabe? Imagina um pompom aí de limpar, enfim, uma vassourinha, como se ele desenvolve essa percepção, é uma borda de prazer, né? E, por fim, o fumante, ele tem uma sensação de um relaxamento, assim, gostoso, um relaxamento amplo. Parece que o corpo inteiro ficou ligadão. Mas, por que, se ele fica num estado tão bom, por que ele vai sentir vontade de fumar direto? Acontece que essa sensação, ela dura menos de 1 minuto. Ela dura menos de 1 minuto. E aí o cérebro entende que precisa de mais nicotina para poder ter de volta essa sensação. Entende aonde está a questão? Então o cérebro entende esse comando e vai precisar de mais e mais e mais nicotina. E aí, babau. Tá feito o estrago no corpo e no ser da pessoa. Mas, veja, e foi o que mais me estimulou, na luta contra o tabaco, no Palácio do Governo nós tínhamos 4.000 funcionários, dos quais perto de 700 fumantes, na época em que lá eu trabalhei. Desses, mais ou menos 400 queriam parar de fumar e entraram no grupo com a gente. E depois do grupo terapêutico desenvolvido, eu vi uma alegria de um motorista que tinha fumado 38 anos. E ele, depois de ficar 2 semanas sem fumar, ele vem alegre, com a pele maravilhosa, uma aparência transformada. Eu até pensei que ele tinha ido para um spa ou para um salão de beleza. E ele volta e diz assim, Humberto, eu estou muito feliz, porque eu subi a ladeira da minha casa com meu pulmão livre. Eu não ofeguei mais. Olha, que maravilha. E eu, como esse, eu tenho milhares e milhares de testemunhos. Milhares e milhares de testemunhos, né? E a minha prática tabagística, terapêutica, no apoio, no aconselhamento, superou a casa de 1.000 pessoas atendidas, das quais, pasmem, 800 e poucas exitosas. Olha que maravilha! Olha! Mas, o que eu quero dizer, não é por mim, não é pelo método que eu usei e que deu certo, mas porque eu levei a firme convicção de que eu não estava odiando essa pessoa, eu não estava condenando o tabagista, eu estava amando o tabagista. E, nesse sentido, eu fui filho de tabagista, meu pai morreu ele morreu de alcoolismo, né? Mas ele também era um tabaco dependente, e eu sofri muito na infância, por ver o pai e a mãe
tabagistas. E a uma vitória que eu tive em casa foi minha mãe. Até eu brinquei na dissertação, né? Ó, não é de hoje que eu luto contra o tabagismo, né? Então eu dediquei a minha mãe, que está lá em Campo Grande. Então, parabéns aí, mamãe, né? Você também foi uma lutadora e venceu o seu vício. E o exemplo dela, ela venceu da melhor forma que podia. Qual é o melhor método para parar de fumar? Como a pessoa, o cigarro tem o desejo intenso, aquela fissura, desejo forte, e o fumante sabe disso. Se você decidir parar, eu vou parar, e você tolerar, porque a fissura, esse desejo intenso, quando você decidiu parar, ela dura 30 segundos. Se você contar devagarzinho, 1, 2, 3, 4, você vence a sua fissura. E peça para os que estão próximos de você colaborar com isso, ajudar você. Você vai ter aí um grande aliado. Olha, que maravilha, não é uma maravilha isso? 30 segundos, e Deus nosso Senhor colocou no nosso corpo uma capacidade tão maravilhosa e tão extraordinária, que se o fumante vencer essa primeira fissura, sabe quando que vai vir a próxima? Se ele vencer a primeira? 4 horas depois. Sabe quando que, se ele vencer de 4 horas, vem um dia depois. E o corpo do fumante, e aqui eu trago a tradição de Tiago, vocês não lembram daquela expressão? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Então, com esta tradição no Novo Testamento, nós temos aí uma força maravilhosa e a certeza de que o Senhor nos renova, nos transforma e está junto com a gente. Ele está junto com a gente. Vocês acham que não? Será que vocês, com esses dados desastrosos que eu apresentei, a partir de agora vocês também vão se decidir pela causa do tabaco? Vão se decidir para que nós tenhamos uma Minas Gerais livre dos males do tabaco, um São Paulo livre dos males do tabaco, um Brasil livre dos males do tabaco? Porque culturalmente a dívida é das Américas. Fomos nós, o povo latino-americano, deve isso ao mundo, porque o tabaco foi feito nas nossas terras, foi descoberto nas nossas terras. Sem contar nessa luta toda, é importante vocês perceberem que a indústria do tabaco, ela patrocina coisas absurdas, que já está proibido na legislação nacional. Se vocês verem qualquer tipo de patrocínio, de filme, de festas de balada e tal, denunciem, liguem, se manifestem de alguma maneira, porque eles são muito espertos nesse sentido, né? E aqui eu elevo uma voz profética mesmo, né? O machado está posto à raiz, né? E falando em árvore, um maço de cigarro corresponde a 300 árvores destruídas. Um maço de cigarro, para fabricar um maço de cigarro, sem contar os poluentes, mais de 6.000 substâncias tóxicas, dentre elas esmalte, aquela substância de esmalte, a estricnina de rato, tá? O éter para fazer embalsamamento. Vocês querem mais algumas? Inclusive o césio 137 já foi encontrado no tabaco. Então, a hora de decisão está colocada. E eu quero encerrar esta minha fala. Eu queria convidar o Dom Irineu e a Dalva. Para o Dom Irineu eu já dei de presente. Eu quero deixar aqui ao ar, né, para que todos vejam e sejam testemunhas. A Dalva, como uma grande articuladora da pastoral aqui no regional, né, Sul 1 do estado de São Paulo, eu quero presentear a Dalva com esse sinalzinho aqui, ó, xizinho contra o tabaco. O Dom Irineu já recebeu de presente, por isso que eu não vou dar para ele. E entregando para você, querida Dalva,
eu queria que toda a pastoral do estado de São Paulo e do Brasil assumisse essa causa de luta pela vida. Porque Deus, na tradição bíblica, não tem outro nome a não ser a vida. Não é verdade? Estou dizendo alguma bobagem? E o cigarro restringe 200 mil mortes, 5 milhões no mundo. 5 milhões no mundo. O cigarro foi responsável por acidentes aéreos. Sabe por quê? Um engraçadinho entrou no banheiro e fumou. E aviões, 3, 4 aviões já caíram pelos danos do cigarro. E jovens que morrem nas plantações, porque alguém joga o cigarro, né? E ele não é um ato solitário. Ele é um ato que mata nós todos e mata as fontes da vida. Então, obrigado pelo espaço, obrigado à pastoral. Muito obrigado. Vamos cantar para não esquecer, para finalizar? A hora de decidir é agora. O lugar de decidir é aqui. O jeito de ser feliz é fazer alguém feliz. Nós queremos ser felizes, Senhor. Vamos ver. A hora de decidir é agora. O lugar de ser feliz é aqui. O jeito de ser feliz. O jeito de ser feliz é fazer alguém feliz. Nós queremos ser felizes, Senhor. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!